TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à moradia e também à prevenção. Os ônibus que eram da Cascatinha começam a operar na Petroita. Eles simplesmente foram pintados e a gente vai trazer essas informações para você. A vereadora Gilda Beatriz denunciou a estrutura do prédio Gabriel Vila Real em Petrópolis. De acordo com a parlamentar, 14 ainda não estão prontos. Ainda em relação ao prédio, o MPRJ encontrou irregularidades e comida azeda no local após uma vistoria. A vacinação contra a poliomielite começou e a nossa equipe conversou com a Secretaria de Saúde do Estado para orientar a população sobre a campanha. E Teresópolis já doou mais de 4 toneladas de alimentos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E a combinação entre outono e dias ensolarados e noites mais frias, assim como esse feriado prolongado em Petrópolis, tem trazido aumento aí nas reservas para a rede hoteleira, principalmente durante esse feriado prolongado. O diálogo com o objetivo de discutir a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas à moradia e à prevenção. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre e agradecendo também a você, telespectador, que nos acompanha nas nossas regiões de cobertura, Teresópolis, Três Rios, enfim, todas elas que a gente sempre cita aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai começar o programa de hoje trazendo uma informação e que já era até prevista por muitos petropolitanos. Veja só, após a Prefeitura decretar a caducidade da empresa Cascatinha aqui em Petrópolis, a aviação Petroita começou a operar com novos ônibus. Mas um detalhe chamou a atenção. Os novos ônibus, na verdade, eram anteriormente usados pela Cascatinha. Você está vendo inclusive um deles na tela. Pelo menos 5 ônibus foram incorporados à frota da Petroita. Entre eles, o coletivo com a numeração 2024 tem de fabricação o ano de 2012. Ou seja, de acordo com as normas da CPTrans, ele não deveria nem estar mais operando na cidade. Os coletivos que então integraram a frota são o antigo 5001, que passou a ser o 2050, o 5002 da Cascatinha, que agora é o 2051 da Petroita, o 5050 agora se tornou o ônibus 2066, que é esse que inclusive você vê na tela, o coletivo 5019 da Cascatinha, que agora tem a numeração na Petroita de 2054, e por fim o ônibus que era da Cascatinha, que operava com o número 5043, atualmente é o número 2094 na Petroita. De acordo com a CPTrans, uma vistoria foi realizada na garagem da Petroita e reprovou 87% dos ônibus. A companhia informou que já aplicou R$1.600.000 em multa à empresa devido a irregularidades. Eu vou pedir a nossa equipe para colocar na tela para você mais uma vez as imagens dos ônibus, porque o detalhe curioso é o seguinte: esse ônibus que você está vendo na tela está quebrado. Olha que curioso, né? O ônibus que era da Cascatinha, que não deveria estar operando, foi incorporado à frota da Petroita. Pintaram o ônibus, parece novo por fora. E aí você tem, aí ó, tá quebrado. A nossa equipe esteve ali acompanhando hoje, a equipe ali, né, os funcionários da empresa fazendo ali o reboque do veículo, fazendo a manutenção no veículo com problema mecânico. Aí eu te digo, qual que é a ação, a medida que a Prefeitura está tomando para garantir a segurança no transporte público em Petrópolis? Porque não adianta nada decretar a caducidade da Cascatinha
A Petroita, que tem os mesmos problemas, dívidas até maiores que a Cascatinha, que nós já trouxemos esses dados aqui no Correio Petropolitano Debate, continua operando. E agora, um agravante, com os ônibus que eram da Cascatinha, que simplesmente foram pintados e começaram a operar novamente. É impressionante. Primeiro, a falta de consciência dessa população, dos empresários, no caso, porque eles não andam de ônibus. Eles têm carro, não se preocupam com isso. Agora, a população, que de fato precisa do ônibus, é que tem que ficar à mercê, infelizmente, dessa problemática toda, de coletivos que perdem freio, de que dá problema mecânico, que dá problema na embreagem, que dá problema aqui, que dá problema ali, e não consegue operar. Aí gasta o dinheiro com pintura, porque para fazer a pintura para fingir que é novo tem. Mas de fato substituir não. Aí a CPTrans, em meio a esse caos, faz o quê? Nossa, nós temos então, vamos fazer uma vistoria na garagem, 87% da frota foi reprovada. Como que está operando? 87%. Se você tem, por exemplo, 100 ônibus, 87 estão ruins. Só como para fazer aqui uma estimativa, para você ter dimensão do caso. Como que vai continuar operando? A prefeitura, até o momento, não se pronunciou. A nossa equipe questionou a prefeitura em relação a esse caso, mas a gente ainda não obteve retorno. A nossa equipe também questionou o Cetranspetro em relação a esse tema. Também não obtivemos retorno. Nossa equipe também questionou o Ministério Público. O Ministério Público informou que está apurando o caso e que vai dar um retorno para a nossa equipe. Nós vamos, obviamente, continuar acompanhando. Agora, que de fato é um absurdo isso que aconteceu, claramente. Como a gente comentou, um dos ônibus, inclusive, já não deveria nem estar mais operando. Já que, de acordo com as normas da CPTrans, o máximo de operação na cidade é de 11 anos. Se for micro-ônibus, 8. O ônibus é de 2012, ele poderia, no máximo, operar até 2023. Já tem aí mais de 6 meses operando de forma irregular. Fora os coletivos que a gente sabe que muitos estão com licenciamento atrasado. Situação difícil. A gente vai continuar repercutindo isso aqui no Correio Petropolitano Debate, obviamente cobrando da Prefeitura, da CPTrans e também do Cetranspetro, não só a melhoria do transporte, mas a segurança também para o cidadão. Nessa semana, o Correio publicou uma denúncia da vereadora Gil Beatriz e que apontou problemas na estrutura do Centro de Acolhimento aos Desabrigados. Na fiscalização realizada no dia 15 de maio, a parlamentar constatou que existem obras, veja só, inacabadas, falta de acessibilidade, má qualidade nos serviços de convivência infantil, baixa qualidade nos materiais disponibilizados, como cobertores, travesseiros e toalhas, e as informações que foram detalhadas foram encaminhadas à Prefeitura. E, inclusive, ainda sobre o prédio, uma vistoria feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no abrigo provisório também de Petrópolis, encontrou, veja só, comida azeda e inseto nas quentinhas fornecidas pela Prefeitura às famílias vítimas das chuvas deste ano. E aí, mais uma vez, a gente cita aqui no Correio Petropolitano Debate, impressionante. Como que a Prefeitura de Petrópolis consegue, em determinados casos, não realizar as coisas da forma adequada. O prédio custou 3,5 milhões de reais. A Alerj, inclusive, abriu uma representação no Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado contra a Prefeitura, porque não apresentou ali como que os recursos da Alerj foram utilizados, e que inclui aí o prédio, já que a Prefeitura informou que ele foi comprado com os recursos da Alerj. Aí vai fazer a obra, entrega atrasado e entrega incompleto. Aí, não o suficiente, ainda faz o quê? O Estado, o serviço que é oferecido é péssimo. Imagina você receber comida azeda. Aonde que isso é dignidade à população? Aonde que isso é preocupação com a população? E isso não é a gente que está falando, o Richard que está falando, é o Ministério Público. A vistoria foi do MPRJ. Como que uma Secretaria de Assistência Social, que deveria zelar, garantir os direitos do cidadão, os direitos básicos que a gente está falando aqui, porque ninguém está no prédio hoje porque quis.
mas foi porque teve a casa, infelizmente, levada pelas barreiras. E aí, a pessoa, além de não ter ali mais o imóvel onde morou por tanto tempo, em alguns casos até a vida inteira, precisa ficar num local como esse, que não tem obra completa e que também não fornece um atendimento de qualidade. Infelizmente, esse é o cenário de Petrópolis hoje. Essa é a preocupação da prefeitura com as vítimas das tragédias. Situação muito triste, muito delicado e, obviamente, a gente vai continuar acompanhando, assim como também acompanhando as vistorias do Ministério Público, as ações, inclusive, porque não se pode aceitar uma situação como essa. Comida azeda é um absurdo e a gente vai continuar cobrando. Mudando um pouco de assunto para trazer notícia boa, por conta aí, do outono, com os dias mais ensolarados e as noites mais frias e sem chuva, isso vai se cumprir aí nesse feriadão também de Corpus Christi que passou agora nessa última quinta-feira. Isso tem antecipado aí aquele famoso charme do inverno, a alta temporada aqui em Petrópolis. E a cidade já apresentou bons índices em relação à ocupação hoteleira, por conta também desse feriado prolongado, Geralmente na quinta-feira, o pessoal já emenda ali para o fim de semana também, sexta, sábado e o domingo, e inclusive o Samir Elgal, que é o presidente do Petrópolis Convention Visitors Bureau, comenta sobre essa ocupação hoteleira na cidade e também sobre a expectativa para essa alta temporada que chega agora. Inclusive, para essa semana, por exemplo, chegou aí a pelo menos 72% de ocupação, e as reservas cresceram em 15,71 pontos percentuais. A previsão de da média é subir ainda mais até esse fim de semana. Vamos acompanhar então a fala do Samir Elgal e sobre essa ocupação e a expectativa que tivemos. Nós do Petrópolis Convention Visitors Bureau estamos com uma expectativa muito positiva para esse grande feriado de Corpus Christi. Afinal, nossa taxa de ocupação já chega a 88% e sabemos que tem aqueles que deixam para fazer suas reservas de última hora. Nossa cidade se preparou de uma forma bem geral, o nosso comércio local, nossos atrativos turísticos, todos vão estar em funcionamento, eventos na nossa cidade. Então, lógico que o clima está ajudando bastante, esses lindos dias de outono, e nossa cidade se prepara aí para receber logo esse inverno, que é a nossa maior temporada. A gente acompanhando a fala do Samir e, de fato, Petrópolis tem durante esse período agora, até setembro, ali um pouquinho antes, julho, um movimento muito grande, tem Bauernfest chegando também, isso aí de alguma forma auxilia aí para esse índice ser cada vez mais alto aqui na cidade. Termina no próximo dia 3 de junho as inscrições para mais um ciclo do programa de residência em TIC do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio. São 130 vagas que se destinam a moradores de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. O programa é gratuito e as inscrições seguem até o dia 3 de junho de 2024 e devem ser feitas pelo site serratec.org/residência. Os candidatos não precisam ter conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos até dezembro deste ano. Pessoas com diversidades funcionais, com deficiência ou neurodiversas, além de pessoas pretas, mulheres e quem já estudou em escola pública terão prioridade. As aulas online e ao vivo começam em agosto e seguem até dezembro, num total de 770 horas de imersão no universo da tecnologia. Os alunos selecionados vão compor a 9ª turma qualificada pelo Serratec e as vagas para o programa são bastante concorridas. Essa corrida para o mercado de tecnologia se explica por vários fatores. Um dos motivos é a transformação dos negócios, cada vez mais voltados para o digital e que traz em si uma carência por trabalhadores no mercado da tecnologia. São 5 anos de programa, mais de 1.000 pessoas já qualificadas e o índice de contratação imediata supera os 50%. Você que está nos acompanhando, tem interesse na área, jovem inclusive, já terminou aí o ensino médio, para fazer a inscrição. É até a próxima segunda-feira, viu? Em uma decisão proferida no dia 22 de maio, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou um recurso da Prefeitura de Petrópolis que pedia a suspensão
de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, que determina a diminuição do índice de participação dos municípios, o IPM, da cidade. Assim, está mantida a decisão do TJRJ que diminuiu o IPM da cidade de 3,907 para 1,037. Após a decisão do ano passado do TJRJ, a Prefeitura de Petrópolis argumentou que teria uma perda imediata de cerca de 288 milhões de reais e para o orçamento dos meses restantes do ano de 2023. A cidade acumularia ali uma perda então de 120 milhões de reais. A Prefeitura afirma que essa decisão afetou a distribuição de uma parcela do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços do ICMS para Petrópolis, o que reduziu significativamente a participação. Na época, a Prefeitura inclusive recorreu ao Superior Tribunal Federal, STF, ao Supremo Tribunal Federal, perdão, que inicialmente suspendeu os efeitos da decisão do TJRJ, mas em março deste ano, o ministro do STF, Cristiano Zanin, derrubou a liminar que aumentava o IPM de Petrópolis. A Prefeitura afirma que a redução afeta negativamente a capacidade da cidade de fornecer serviços públicos essenciais e pagar os funcionários, especialmente em uma situação de emergência causada por fortes chuvas em 2022. O problema é grave, já que a Prefeitura de Petrópolis utilizou os recursos, mesmo sendo uma decisão liminar, ou seja, de natureza provisória. Inclusive, em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas do Estado debateu o processo que apurou a contratação milionária feita pela Prefeitura do escritório de advocacia Celso Sardim Advogados, justamente para representar o governo municipal no processo contra a GESELMA para a mudança na DECLAN e do índice de participação do município. No ano passado, a Prefeitura de Petrópolis reservou mais de 32 milhões de reais do orçamento do município somente para pagar o escritório, mesmo contando com procuradores do município. Desde março deste ano, a nossa equipe vem tentando aí contato com o governo municipal, ou seja, com a Prefeitura, para tirar dúvidas e esclarecer questões sobre o assunto, mas nós não obtivemos retorno. Ou seja, a Prefeitura simplesmente entra com um processo contra uma empresa, consegue uma liminar na Justiça, uma liminar é temporária, podem apresentar novos recursos sobre a decisão, e foi o que aconteceu e é o que está acontecendo. A Prefeitura simplesmente monta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ou seja, incluindo esses recursos para o próximo ano, e simplesmente vem a empresa recorre, esse processo é levado para uma corte superior, nesse caso o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque a liminar é da 4ª Vara Civil, e aí simplesmente suspende. E aí fica essa novela, esse jogo. Vai para o Supremo Tribunal Federal, volta para o Superior Tribunal de Justiça e fica assim. E a Prefeitura perde o orçamento que teria para gastar, disponibiliza ali, faz a separação de todos os recursos que seriam para determinadas situações. E o que acontece? O procurador do município fala que a Prefeitura hoje está em situação de penúria financeira, isso em um processo judicial também, numa petição, que está inclusive escrito isso pelo procurador do município, que mostra justamente essa situação delicada que a Prefeitura passa hoje em relação ao orçamento, inclusive com risco de desabastecimento em escolas e nos hospitais. Situação difícil, A gente vai também continuar acompanhando e trazendo aqui as atualizações em relação a esses processos judiciais. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você sobre a nossa região de cobertura e, é claro, a previsão do tempo para o fim de semana. Não saia daí, a gente volta já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o fim de semana. Afinal, apesar de ser feriado prolongado, muita gente também gosta de viajar somente nesses últimos dias. Vamos então à previsão do tempo. Bom, como você já sabe, feriado prolongado, a gente sabe, muita gente aproveita esse período, né? São basicamente 4 dias para aproveitar, além viajar, fazer um passeio com a família. E é claro que nesse meio tempo é fundamental saber como que fica a previsão do tempo. A gente aqui no Correio Petropolitano Debate sempre traz essas atualizações. Afinal, muita gente gosta de, por exemplo, viajar para a região do estado do Rio de Janeiro, principalmente as praias, a região litorânea do estado, mas a gente está vindo aí de uma frente fria, temperaturas amenas, chuva inclusive, e por isso é claro que é fundamental saber como que fica a previsão do tempo, para saber também até como que vai ser o passeio e o que levar também durante esse período. A gente sempre ressalta também alertas, como a gente sempre traz aqui, da Defesa Civil, do Instituto Nacional de Meteorologia, que também são importantíssimos, principalmente para a nossa região de cobertura, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que são cidades, infelizmente, que têm aí riscos, né, meteorológicos, de clima. Então, assim, a gente vai trazer para você nesse momento a previsão do tempo. O nosso repórter, o Eric Portela, ele já está a postos, inclusive, para falar com a gente em relação a essa previsão para o fim de semana. Muita gente já acompanha desde quarta-feira para saber como que ia ser também durante esse feriado. Mas vamos saber também agora com o Eric como que fica esses próximos dias. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente está vivendo agora um clima de frio, temperaturas bem amenas. Como que fica também para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu vim falar, né, da previsão mais aguardada da semana, a previsão do fim de semana, e por enquanto não há probabilidade de chuva para nenhuma das nossas cidades de cobertura. Olha só, nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar, e vocês já conseguem reparar que em Nova Friburgo o sábado será de temperatura estável e acúmulo de nuvens no céu pela manhã e noite.
A intensidade dos ventos deve se manter fraca e os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 21 graus. No domingo, a quantidade de nuvens diminui e a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. A temperatura durante o sábado em Teresópolis se mantém estável. O dia deve amanhecer bastante nublado, mas sem possibilidade de chuva, assim como no domingo. Os termômetros vão marcar mínima de 9 e máxima de 22 graus no sábado. No domingo, a máxima pode chegar a 25 graus. Em Petrópolis, o sábado será de ligeira elevação na temperatura, como vocês conseguem acompanhar aqui ao lado. Os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 25 graus. No domingo, a temperatura continua subindo, podendo chegar à máxima de 27 graus. Em ambos os dias, não há possibilidade de chuva. Agora, em Paraíba do Sul, o fim de semana será marcado por sol entre nuvens, ventos fracos, sem possibilidade de chuva e temperatura estável. No sábado, os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 28 graus. No domingo, a temperatura é similar, variando entre mínima de 13 e também máxima de 26 graus. Em Pati do Alferes não há probabilidade de chuva para este sábado. A previsão é de céu com muitas nuvens, ventos fracos e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 26 graus. No domingo, a quantidade de nuvens diminui e a temperatura continua estável. Para finalizar, em Três Rios, o fim de semana será de aumento das nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura. No sábado, os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus. No domingo, a temperatura se mantém similar. O que muda é a quantidade de nuvens no céu, que deve diminuir. Olha, Richard, esse fim de semana continua de friozinho, né? Mas sem possibilidade de chuva. Então, quem tiver o interesse de passear pela cidade, como você comentou, né? Às vezes visitar um ponto turístico, vai poder aproveitar bastante. Tá certo, Eric. Já faz aí, né, aquele incremento de feriado de Corpus Christi e fim de semana. Fica mais alguns dias na cidade e já dá para visitar outros pontos turísticos também, principalmente já que não vai ter chuva para esse fim de semana. Obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com a previsão do tempo para o início da semana. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente falou sobre o tema e continua abordando isso, porque com o início da temporada de montanha, diversos eventos vão acontecer em Teresópolis, a capital nacional do montanhismo, marcando a estação de aventura do calendário do município. As celebrações começam nesse sábado, dia 1º de junho, com o segundo encontro dos montanhistas dinossauros. A proposta é reunir ali os praticantes de montanhismo e escalada em um encontro para relembrar os velhos tempos, com exposição de fotografias, projeção de slides e a presença do padre Adamastor, que celebrou no cume da montanha a missa pelos 90 anos da conquista do Dedo de Deus. O encontro vai acontecer na Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras, a partir das 6 horas da noite. Já no domingo, dia 2 de junho, a Praça Nilo Peçanha, no Alto, vai receber pelo terceiro ano consecutivo a programação especial da abertura da temporada de montanha de Teresópolis 2024, com atividades para toda a família. Com a organização da Secretaria Municipal de Turismo e também a participação das Secretarias de Cultura e de Esporte e Lazer, as celebrações vão seguir até o dia 23 de junho, com atividades no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Estadual dos Três Picos e no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Todos parceiros dessa iniciativa e junto com o Polo Gastronômico de Teresópolis e também o SESC. Para quem adora esse tipo de esporte, esse tipo de aventura, é o momento exato para começar a aproveitar, viu? Vamos falar sobre vacina? Já começou a imunização contra a poliomielite, viu? A vacina que previne, a gente lembra, contra a paralisia infantil já está disponível nos postos de saúde e salas também de imunização. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo. A gente vai acompanhar a fala da pediatra Fernanda Fialho, ela que é da Secretaria de Estado de Saúde do Estado, e vai falar um pouquinho a respeito sobre essa campanha e a necessidade do comparecimento das crianças aos postos para imunização. Bom, no calendário nacional de vacinação, de imunização,
A vacina contra a polio está recomendada para crianças de 2, 4 e 6 meses de idade e reforço aos 15 meses e 4 anos. A poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989, graças ao esquema de imunização. É uma doença muito grave que a gente tem uma forma eficiente de prevenir através da vacina. A doença pode causar sequelas irreversíveis e levar à morte. Então é fundamental que a gente siga com uma boa cobertura vacinal para impedir a entrada do vírus novamente em circulação no nosso país. O vírus da paralisia infantil, da poliomielite, ele afeta a medula espinhal. Então ele pode dar sintomas parecidos com meningite, rigidez de nuca, vômito, dor de cabeça, diarreia. É um vírus de transmissão que a gente chama fecal-oral. E o pior sintoma é quando começa a acometer os músculos, a causar paralisia principalmente dos membros inferiores. Essa paralisia pode subir, ascender, causar paralisia inclusive dos músculos respiratórios. E as pessoas podem morrer agudamente por insuficiência respiratória por paralisia muscular. Ainda hoje a gente convive com algumas pessoas com sequela de paralisia infantil, que ficam com o pé torto, que ficam com paralisia mesmo flácida dos membros inferiores, dependente de cadeira de rodas, e a gente consegue prevenir tudo isso com uma boa campanha de vacinação. Qualquer criança entre 0 e 4 anos pode receber as gotinhas contra a poliomielite, mesmo aquelas que já têm o seu esquema vacinal completo das vacinas com 2, 4 e 6 meses, que não é a vacina oral. Tá, e a gente acompanhando, é importantíssimo que os pais, os responsáveis, né, avô, tio, levem, né, as crianças para receber a imunização. Lembrando que esse ano é o último ano com a campanha da vacina VOP, que é a famosa gotinha, como a gente conhece. A partir de 2025 será apenas a VIP, ou seja, de fato com aplicação pela seringa, né? Então é importantíssimo que a população procure os postos de saúde, levem as crianças, né, que é o público-alvo de 0 a 4 anos, para realizar essa imunização. A gente acabou de acompanhar a fala da Fernanda, que traz aí justamente os riscos, né, da não aplicação dessa vacina e caso aquela criança seja infectada. A campanha ela segue até o mês de junho, então é fundamental esse apoio da população à campanha. Além disso, a gente sempre lembra que a gente acabou de passar, né, termina hoje, na verdade, a campanha de vacinação, por exemplo, contra a influenza. E a gente sabe dos baixos índices que foram registrados neste ano. Inclusive em Petrópolis, não atingimos nem 50% do público-alvo, assim como em Teresópolis, assim como em Nova Friburgo e as outras cidades da nossa região de cobertura. Então é preciso que a população tenha essa consciência para buscar os postos e imunizar as crianças. E, obviamente, também por parte das secretarias municipais de saúde, realizar ações específicas e estratégicas para facilitar também o acesso à população. Porque quando um pai, por exemplo, uma mãe trabalha em horário comercial, essa ida até o posto ela se torna praticamente inviável. Então é preciso também que as secretarias possam realizar um trabalho, seja itinerante, seja um trabalho especial num fim de semana, num parque municipal, disponibilizando ali os imunizantes para, de alguma forma, aumentar essa cobertura vacinal. Já trouxemos aqui diversas vezes no Correio Petropolitano Debate a equipe do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, falando justamente sobre essa baixa cobertura contra a poliomielite e a necessidade de retomar justamente essa imunização com um nível adequado. 95% é a meta do Ministério da Saúde. As inscrições para o Desenrola Fiéis, que permite ali a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, foi estendido, por 3 meses e segue então agora até o dia 31 de agosto. O período para que os estudantes tivessem condições especiais para quitar ou estender o prazo de parcelamento das dívidas terminaria nesta sexta-feira, dia 31. Em nota, o Comitê Gestor do FIES informou em Brasília na última quarta-feira que a baixa adesão e a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul definiram a dilatação do prazo, ou seja, a prorrogação desse prazo. De acordo com o colegiado, apenas 22,8% das estimativas de adesão foram efetivadas. No estado impactado pelo extremo climático, com muitas chuvas, as adesões esperadas chegaram a 26,8%.
Em nota, eles dizem o seguinte: pedidos de prorrogação foram apresentados por estudantes que perderam seus documentos e bens devido ao alagamento das suas casas. Fecha aspas, foi inclusive o que informou o comitê. Então, isso acabou beneficiando aí todos os alunos, né, todos os candidatos que hoje têm o FIES. Então, esse prazo para renegociação das dívidas segue até o dia 31 de agosto deste ano. Mudando de assunto, no trimestre móvel encerrado em abril de 2024, a taxa de desocupação ficou em 7,5%, sem variação estatisticamente significativa, quando comparado ao trimestre encerrado em janeiro de 2024, quando esse percentual estava em 7,6%, e abaixo dos 8,5% registrado no mesmo trimestre móvel de 2023. Esses foram os dados que nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate na última quarta-feira. E agora a gente fala e acompanha a análise da Adriana Berengui, que é analista da pesquisa, e comenta sobre esses índices. Após o crescimento da taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2024, agora no trimestre encerrado em abril, se observa uma estabilização desse indicador. Essa taxa foi estimada em 7,5%. Esse cenário de estabilidade ele está relacionado a uma redução de perdas do número de trabalhadores que foi verificado ali no primeiro trimestre, principalmente devido à redução das perdas no comércio e também do retorno de trabalhadores no segmento da educação fundamental da administração pública. Então, esses movimentos positivos relacionados ao número de trabalhadores, né, a expansão do contingente de trabalhadores contribuíram para a estabilização desse indicador. Com relação à forma de inserção, os empregados, sejam eles com ou sem carteira, seguem sendo as formas de inserção no mercado de trabalho que mais tem contribuído para a manutenção da população ocupada na PNAD contínua. A gente acompanhando aí os dados então de desemprego no país, 7,5% ainda é um número muito considerável de pessoas, infelizmente, que ainda não trabalham aqui no país. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para abordar a nossa entrevista de hoje, um tema delicado, mas extremamente fundamental e que é necessário pensar em políticas públicas e ações de prevenção às tragédias e para garantir a moradia para a população afetada. Tudo isso após o intervalo, a gente volta já, não saia daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal.
Correio Petropolitano em Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com a Cláudia Renata. Ela já esteve aqui no Correio Petropolitano em Debate com a gente para falar sobre prevenção, para falar de ação voltada à moradia para a população atingida por conta das tragédias, não só em Petrópolis, mas no interior do estado como um todo. Isso porque, de acordo com o levantamento do PAC e Seleções do governo federal, Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de áreas de risco, ou seja, de pessoas que estão morando nas áreas de risco. E logo em seguida tem Teresópolis e também Nova Friburgo, cidades que foram muito atingidas em 2011. A Cláudia, além de ser uma dessas vítimas em 2011, hoje faz parte de diversos projetos em prol da moradia e da dignidade para a população. E a gente vai justamente conversar com ela sobre isso mais uma vez aqui no Correio Petropolitano em Debate. Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa e, infelizmente, para falar ainda de um tema que é muito preocupante, né? Bom dia. Né? Bom dia não, já é boa tarde, já né? Tarde, já é boa tarde já. Então, mais uma vez quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez falando, né, infelizmente, sobre os mesmos temas, os mesmos problemas. Pouquíssimos avanços tivemos, né, conforme você falou. Petrópolis, da região serrana, é a primeira cidade, né, está em número 1 aí, com os eventos climáticos agora, né, e agora a gente tem que incluir na nossa luta por moradia essa pauta agora das mudanças climáticas, né? E tá muito difícil, sabe, Richard? E aí a gente, toda vez que a gente vem num espaço como esse, a gente fica muito agradecido, porque quem não é visto não é lembrado, e a gente não pode deixar cair no mar do esquecimento, principalmente nesse momento agora, com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Com toda certeza. Bom, Cláudia, a gente está falando justamente sobre essas questões relacionadas, por exemplo, a tragédia em Petrópolis que nós tivemos em 2022, e aí agora, por exemplo, o próprio Ministério Público já divulgou informações sobre irregularidades no prédio da Floriano Peixoto, que é também uma situação muito delicada, mas trazendo em relação ainda às ações. Você, como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, faz parte de um movimento que trata, que discute justamente, que cobra justamente as ações em prol da população atingida. O que hoje já teve de novo? Como que estão os avanços ou não estão tendo avanços? Como que está sendo o diálogo, seja com o Estado, com a Prefeitura e com o Governo Federal? Então, Richard, você convidou justamente numa semana boa para conversar, porque eu acabei de chegar de Brasília, eu estive lá semana retrasada, fiquei lá 3 dias, né? Fui em alguns ministérios, como o Ministério das Cidades, estive também com o secretário das Periferias e Favelas, o Guilherme Simões, né? Estive lá com o seu Ailton, que é o secretário nacional de Habitação, estive também no Ministério do Meio Ambiente, né? Conversei lá com a senhora Monique, que ela é a chefe de gabinete da secretária, né, da Secretaria Nacional do Meio Ambiente lá, das mudanças climáticas. Então, assim, Richard, o que está vindo é uma coisa que já veio lá desde 2018. Eu falei que eu já não aguento mais receber esses programas habitacionais do Cuiabá, Benfica e Mosela, né, que é de competência agora do governo do Estado, né? Sim. O governo do Estado ia ser o programa Casa da Gente, mandou os terrenos para Brasília, foram aprovados. E aí eles fizeram um chamamento público que, infelizmente, deu deserto por 2 vezes. A gente está com muita dificuldade que uma empresa participe das licitações para fazer empreendimentos em Petrópolis. E isso eu fui para lá para ter um olho no olho, vamos dizer assim, com o secretário. E ele até me deu outros caminhos das pedras, né, vamos dizer assim, para a gente tentar trazer mais unidades habitacionais, talvez por outros programas que existem dentro do PAC, né? Dentro do programa da Minha Casa Minha Vida. Existem outros viés que a gente pode também estar tentando para trazer a unidade habitacional para cá. Mas aí o governo do Estado, o secretário seu Bruno Dauari me ligou semana passada dizendo que apareceu uma empresa para fazer 2 empreendimentos. E aí a gente está aguardando ainda essa resposta. Eu falei lá que é muito triste, porque desde 2018 esses terrenos vêm e vão, né? Vem para o Estado, vai para o governo federal, volta para o Estado, vai para o governo federal.
E hoje também a gente tem o Estrada da Saudade, que é do município, que também foi apresentado no Minha Casa Minha Vida, foi aprovado, já tem uma empresa e até agora a gente não vê uma viga subindo, né? Então, assim, são perguntas que a gente tem feito, por que o empreendimento do Estrada da Saudade já não começou as obras, uma vez que já tem empresa, já tem tudo direitinho. E agora o governo do estado, eu estou perguntando, cadê o empreendimento, já que tem uma empresa agora? Só que a gente sabe que demora muito, né? Aí daqui a pouco vai demorar mais 6 meses, porque isso foi um tempão para licitação, e até agora que a papelada fica toda ok. E isso, Richard, nós que estamos de frente, nós lideranças, a gente hoje já entende que tem esse processo demorado. Só que para quem está na ponta, as famílias, está muito difícil. São 4.000 famílias no aluguel social. São 4.000 famílias precisando de unidade habitacional. Se a gente continuar nessa pegada de 10, 15 anos para chegar nem 500 unidades, se você dividir por 4.000, vai dar 50 anos. 50 até 70 anos. Eu não vou estar mais aqui. E levando em consideração que nós temos aí os efeitos climáticos cada vez mais recorrentes, esse número vai se tornar uma bola de neve, infelizmente. Vai, e eu tenho feito muito essa crítica, eu tenho falado bastante sobre isso, que tem que ter um despertar, não só da população petropolitana, não só das famílias que estão no aluguel social aguardando uma unidade habitacional, tem que ter um despertar das autoridades. Quando eu fui a Brasília semana retrasada, eu falei isso lá, que a gente sabe, claro, de todos os problemas que o Rio Grande do Sul está passando. É um estado praticamente inteiro. A gente está vendo, né, a quantidade de pessoas que morreram e que ainda estão desaparecidas. A gente sabe disso tudo. Mas a gente está vendo uma mobilização tão grande, até dos políticos, que se deixar daqui a 6 meses, o Rio Grande do Sul vai estar de pé e Petrópolis não. Vai ter acontecido outra tragédia e a gente não vai ter conseguido solucionar nem 1/3 dos problemas que a gente tem. Então, a gente está numa situação muito delicada, a gente está num problema, com um problema muito grande e pouco se debate sobre isso, até mesmo na cidade. Né? Então, assim, não adianta a gente estar articulando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, né? Por mais que a gente tenha alguns enfrontes assim, mas eu não posso reclamar, eu tenho tido articulação com todos, né, com os 3 poderes, mas a gente tá avançando praticamente 0. É muita articulação e pouca ação, de fato. Sim, e a gente está vendo isso principalmente como um todo no estado do Rio. Então, assim, Petrópolis, claro, tem um problema muito sério, mas a gente está vendo problemas também em Teresópolis, a gente vê isso ainda um pouco em Nova Friburgo, a São José do Vale do Rio Preto, que nunca que saem as unidades habitacionais de São José do Vale do Rio Preto. Então, assim, a gente está vendo que as coisas estão demoradas, principalmente para o estado do Rio. E a gente não pode deixar isso passar assim batido, porque senão a gente sempre vai ficar para trás, e mais uma vez vem um outro evento climático que abafa, vamos dizer assim, né, o nosso, que esse ano foram 2, a gente não pode deixar de dizer que esse ano, em janeiro, a gente teve um problema com a pedreira do Ingá. Sim, e que a prefeitura chegou a declarar a calamidade pública, inclusive, na época. Então, e aí, pouco se fala mais da pedreira do Ingá. E aí teve um problema com Independência e daqui a pouco vai ser qual bairro? Vai ser aonde? E aí um vai se sobrepondo o outro, e vai ficando... É de 100 em 100 que se começa. Esse ano tem mais de 200 famílias já desalojadas. Então, assim, como é que fica? Essa estatística só vai aumentando, e a gente não tem visto nada, sabe, Richard? Então, assim, gera um pouco de frustração também, porque a gente está, vamos dizer assim... que nem todo mundo fala, Cláudia, a tua luta é tão bonita, o teu trabalho está tão certinho, né, à frente do movimento do Aluguel Social Moradia de Petrópolis, da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana com as outras meninas. A gente tem feito um trabalho de 10 anos ali certinho, só que são muito poucos os avanços, e isso também a gente vai ficando desgastado. Com toda certeza. Né? Você comentou logo na sua fala no início sobre as 2 chamadas públicas que tiveram para os terrenos aqui em Petrópolis e que foram desertas como resultado. Nenhuma empresa participou. O secretário chegou a explicar o porquê hoje tem essa dificuldade?
Então, a gente tem um problema muito grande, que não é um mistério para ninguém. Infelizmente, o programa do Minha Casa Minha Vida, quando tem essa tabela, né, para as empresas participarem, é um valor, seja qualquer região do país, né, esse valor. E o valor hoje, quando chega para a gente aqui em Petrópolis, para uma empresa participar, para fazer esse programa aqui em Petrópolis, para eles não é interessante. Por quê? Eles vão receber um valor X para fazer as unidades habitacionais aqui. Só que chega aqui nos terrenos, a gente não tem um terreno plano. Primeira coisa que vai ter que fazer é a terraplanagem. E isso, às vezes, dependendo do terreno, vai levar já uma parte do dinheiro, vamos dizer assim, né? Geralmente é a parte mais cara desse processo. Né? Exatamente, só para o pessoal entender em casa. Então, vamos dizer, de um montante que eles vão receber, se deixar mais da metade, vai na terraplanagem. E aí, vai ficar uma parte para fazer os empreendimentos e também uma empresa de fora vir para a cidade, a gente tem um problema do laudêmio, a gente tem tarifas a pagar, né, para o município. E aí a empresa de fora ainda vai ter que tirar desse montante um dinheiro para isso. E aí, por mais que a prefeitura, né, às vezes, porque se eu não me engano, teve um empreendimento que a prefeitura até aliviou, né, alguns encargos, algumas coisas assim, mas mesmo assim, a empresa tem que pagar. O que vai sobrar para essa empresa para fazer um empreendimento como esse? Aí pega uma empresa que não tem tanta experiência assim, que é o que tem acontecido na nossa cidade, a gente tira pelo Vicenzo Rivete, a gente tira pelo meu conjunto lá, o da Posse, que, por exemplo, só a parte do Estado já está na 5ª empresa, isso só com a SEAB, já é a 5ª construtora, que está lá, 4ª ou 5ª. Então, assim, e a 2ª do município, foram 2 empresas, né, da parte do município. Porque aí a empresa começa, mas aí o dinheiro vai acabando, eles vão pegando outros empreendimentos, aí não consegue dar conta do que está fazendo aqui, e aí o dinheiro vai embora, e aí quebra as pernas da empresa, aí tem que fazer licitação de novo, e aí vai se arrastando, a gente vê, só a Posse foram 12 anos. 12 e hoje você comentou sobre as famílias que ainda estão aguardando, são 4.000 famílias, existem famílias inclusive de outras tragédias. Sim, nós temos aí cerca de 400 famílias ainda, de 2011, aguardando unidades habitacionais. Só do Vale do Cuiabá ainda são 126 famílias que estão aguardando a unidade habitacional. Fora as que estão ainda aguardando, ainda com o seu cheque na mão, lá com o teu termo, como é que fala? O do INEA, né? Sim. A indenização do INEA, que esses dificilmente vão ver esse dinheiro, né? Então, assim, é um processo para a gente aqui da região serrana, principalmente para a cidade de Petrópolis, que está muito sofrido, e a gente precisa que as autoridades tenham um olhar diferenciado para Petrópolis, para a região serrana do estado. Você comentou sobre justamente essa sua visita a Brasília, ela foi um convite, foi para ser discutido realmente a situação das moradias em Petrópolis, na região serrana como um todo, foi um encontro, o que aconteceu? Não, então, já desde o início do ano, a gente já tinha visto uma necessidade de voltar a Brasília. Né? À frente do movimento, eu já fui a Brasília 4 vezes, né? Com as meninas das outras cidades. A gente começou a ir lá a partir de 2018. A gente sempre tenta fazer algumas agendas lá. Isso, e graças a Deus, todas elas foram feitas por nós, né? Por nós mesmos, não teve político nenhum, um vereador tal, ninguém fez agenda nossa. Nenhum envolvimento político. Nenhum envolvimento político. Nós mesmos fizemos nossas agendas. E aí, graças a Deus, até graças às lideranças do Rio, geralmente a gente consegue os contatos da maioria dos secretários, né, nacionais em Brasília, ou até mesmo diretamente de alguém ligado direto a algum ministro. Então, assim, isso aconteceu, porque a gente tem muita articulação, Richard, eu já cansei de falar aqui das lideranças do Rio. O que seria da Cláudia se não fossem as lideranças do Rio? Foram eles que abriram toda a articulação que eu faço hoje, eu com as meninas da comissão. Então, em janeiro, a gente já tinha visto essa necessidade, a gente começou a correr atrás. Então, eu consegui marcar essas agendas. Por exemplo, uma foi cancelada, que foi com o secretário nacional do meio ambiente. Ele, no dia que estava marcado, ele teve que ir para o Japão para um evento. Né? A ministra estava no Rio Grande do Sul. O secretário também nacional da Defesa Civil, o seu Volney,
que já era um conhecido, que eu já tinha até o contato dele pessoal. Então fica muito mais fácil quando a gente tem um Com contato certeza. pessoal, né? O seu Volney, ele, lá em 2018, ele nos recebeu no antigo, até então, no antigo Ministério da Cidade. Sim. Ele que resolvia as coisas do PAC. Então, o seu Volney hoje é o secretário nacional de habitação. Aí eu mando para ele, poxa, Claudinha, claro que eu lembro de você, vamos marcar sim. Só que com essa história do Rio Grande do Sul, ele mesmo falou, Cláudia, eu vou te atender com o maior prazer, só que eu não vou conseguir agora. Mas a gente vai se falando por aqui, ele fala comigo mesmo, então fica muito mais fácil. O Guilherme também, que é o secretário de Periferias e Favelas. A gente tem um contato há mais de 10 anos, porque eu conheci ele lá atrás, ele já veio aqui em Petrópolis para a gente ver alguns terrenos, para tentar ajudar, né? Porque ele também faz parte do movimento social, né, no estado do Rio. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente já tem um contato das pessoas. Sim. Então, foram as agendas que eu consegui marcar. Dessa vez eu fui sozinha, senti muito falta das meninas, porque é difícil quando você está sozinha. Algumas pessoas até perguntaram, cadê as meninas, Cláudia? Porque você parece que fica um pouco com menos força, né? Sim, com as meninas de lá dá mais um gás, né? Porque é tudo muito longe, é tudo muito desgastante, a gente sai das reuniões chateadas, porque quando a gente chega lá, a gente vê que tá tudo assim muito complicado, é moroso. E aí com a história do Rio Grande do Sul, infelizmente a gente tá ficando para trás realmente, né? E como eu disse, é normal, porque todos os olhares estão para lá. Tem a história, né, de serem os maiores produtores, tem isso tudo, não tem como negar. Só que aí a gente vem para cá e a gente fica muito frustrado, porque a gente viu que São Paulo se reergueu. Todas as famílias de uma tragédia que foi depois da nossa de 2022, todo mundo já está com as suas unidades habitacionais. E aí a gente não pode negar que ficam falando assim, é por causa de briga política, não sei o que, não. O governador de São Paulo é de um partido de direita e o presidente, que é o Tarcísio, e o presidente é de um partido de esquerda. Entendeu? Então, assim, não tem muito isso. Eu acho que quando se pensa no povo, essa articulação pode ser feita, entendeu? Amigavelmente, vamos dizer assim. Né? Então, assim, isso está faltando para nós aqui. Entendeu? Que você vê, São Paulo já tem as suas unidades. O Rio Grande do Sul já está se falando agora em já começar a fazer as unidades. E a gente aqui? E Petrópolis? 4.000 famílias é muita coisa, Richard. É a cidade que mais tem um quantitativo de gente precisando de casa. A gente passou à frente até do estado do Rio, se deixar. Então, assim, a gente está numa situação muito crítica. A situação, de fato, é muito preocupante. A gente chegou, infelizmente, aqui ao fim da nossa entrevista, Cláudia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui. Primeiro, para trazer essas atualizações, falar de como que foi essa conversa. Infelizmente, uma conversa que ainda não traz notícias tão positivas para a cidade, obviamente, até mesmo pelo que a gente também viu no Rio Grande do Sul. Obviamente, isso iria afetar também, mas é sempre bom a gente lembrar que isso não justifica que aqui também não sejam realizadas as intervenções. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. E, é claro, o espaço está sempre aberto aqui para novas atualizações, novas conversas e também para a gente poder cobrar esses projetos e essas ações aqui na nossa região. Eu que te agradeço sempre o espaço da TV e sempre a TVC sempre com a gente, né? A TVC é um canal que tem aberto muito espaço para a gente aqui em Petrópolis. Outras lideranças já estiveram aqui comigo também, né? Então, assim, a gente só não pode deixar cair, né, no esquecimento. A gente sabe dos problemas que a gente está passando num todo no Brasil, mas a gente tem que continuar persistindo, né? Desistir, a gente não vai desistir. Mas a gente agora tem que ter um olhar diferenciado para isso tudo, principalmente com as mudanças climáticas, né? Que a gente sabe que isso tudo está aí. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Obrigado você. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela companhia. Fica com essa consciência, essa reflexão. Busque, apoie também, porque a população faz a diferença nesses momentos, principalmente daqueles que também mais precisam. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC,
a TV do Correio da Manhã.